Julho. Jack sempre se sentia como uma criança no aniversário dele. Nas semanas que antecediam a data, sempre que ele falava sobre o grande dia, Mary sorria como que guardando o segredo e passava o dedo pela boca, indicando a ele que dali não sairia nada. Se ela estivesse ao telefone com a mãe dele e se entrasse na sala, ela abruptamente se despedia e desligava. Você está planejando algo para o meu aniversário, não está? Ele perguntou. Sim, ela respondeu em vez de negar. Sua mãe estava me falando para fazer o seu bolo predileto. Ele tentou conseguir mais detalhes da melhor forma que sabia, mas até seus sedutores poderes de persuasão não faziam com que ela abrisse a boca. Finalmente, na manhã do seu aniversário, Mary deu a Jack ingressos para uma corrida em Sears Point, em Sonoma, uma pista de nível internacional a apenas 90 minutos da casa deles. A maioria das pessoas ficava surpresa quando descobria o amor de Jack por carros de corrida, mas não Mary. Ela simplesmente assentiu como se a última peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado. Eu sempre soube que havia algo perigoso em você. Jack amava tudo sobre as pistas. O cheiro de borracha queimada no sol quente de verão, a emoção de ver os carros passarem num piscar de olhos, a impressionante habilidade de os motoristas voarem a mais de 300 km por hora. Ele nunca pensou em dividir seu amor pelas corridas com a esposa, mas assim que ela lhe deu os ingressos, ele descobriu que ela praticamente havia crescido no Grand Prix da Itália com o pai, que a tinha ensinado a amar o esporte. Velocidade, perigo, a emoção da vitória. Ela estava claramente tão excitada quanto ele. Como não amar? Ele caminhava orgulhoso com sua bela esposa passando pelos portões dos estandes quando Mary surpreendeu mais uma vez levando-os na direção oposta. Você não achou que assistir às corridas ia ser uma surpresa de aniversário, pensou? Espere um pouco. Mary não teria conseguido que ele... Mary, há quanto tempo? Um dos grandes pilotos, Alvin Husker, beijou o rosto de Mary. Gostaria de lhe apresentar meu marido, Jack Sullivan. Jack, este é o Alvin. Ah, Alvin sorriu ao cumprimentá-lo. Então você é o homem de sorte que conseguiu roubar o coração de Mary? Ele sorriu para Jack. Pronto para sentar atrás do volante? Surpresa, disse Mary, claramente animada consigo mesma por ter conseguido não dar nenhuma pista sobre seu maravilhoso presente. Jack mal se conteve e quase saiu pulando como se fosse um garotinho. Mas antes que ele pudesse responder para Alvin, Jack teve de pegar a esposa nos braços para beijá-la excitadamente. Finalmente ele se virou para Alvin e disse: Agora estou pronto. A pista era rápida, o carro ainda mais. Todos os sonhos de infância de Jack haviam acabado de se tornar realidade a cada volta em um dos carros de corrida de Alvin. Foi o melhor aniversário da vida dele, cheio de velocidade, perigo e a emoção de estar apaixonado pela mulher mais incrível que ele havia conhecido. Agosto. Mary deu a Yvette, Susan e Janine toalhas grossas para se enrolarem durante o tempo que passariam na praia de São Francisco. As meninas sorriram para ela. Obrigada, Mary, e obrigada por ter pensado em nós para este comercial. Jane era a mais animada de todas ao dizer: Não acredito que vou aparecer na TV. Georgina chamou Mary para dar uma olhada no que já havia sido gravado. O que você acha, chefe? Mary sorriu depois de olhar o filme. Fantástico, como sempre. Bem, a forma como você dirigiu as meninas da arrebentação foi maravilhosa. Este comercial vai ser de primeira linha. Imagino que você esteja gostando de ser consultora da agência de publicidade. Tem sido um desafio bem legal, Mary disse à amiga. A princípio me perguntei se não era hora de parar, mas Jack não parava de me lembrar das vezes em que fui contratada para ser modelo e as agências de publicidade acabaram usando minhas ideias conceituais em vez de seguirem o roteiro. Você se casou mesmo com o cara certo, disse Georgina. Os olhos dela se iluminaram ao ver algo sobre os ombros de Mary. E ele também é bem bonito.
Mary virou-se surpresa ao ver Jack andando pela areia na direção delas. Depois de todo o segredo durante o tempo de namoro, Mary agora adorava a forma como ele sempre a beijava para cumprimentá-la, não importava com quem estivesse ou onde. Os joelhos dela estavam bambos quando ele se virou para sorrir para Georgina. A diretora lançou-lhe um olhar zombeteiro. Você não está aqui para distrair o meu gênio da publicidade, está, Jack? Ele sorriu de forma nada arrependida, mas prometeu: se você me deixar ficar no set, vou sentar lá no fundo e não vou causar problema algum. Claro que quando Yvette, Susan e Jane o viram, ficaram todas ao redor dele para abraçá-lo e bombardeá-lo com as notícias recentes de suas carreiras e namoros. Mary adorava a maneira como ele havia se tornado uma espécie de figura paterna para elas. Só vai causar problemas, Georgina resmungou ao tentar esconder o sorriso, claramente tão encantada com ele quanto as demais. De volta ao trabalho pessoal, antes que percamos a luz. E você, ela disse apontando para Jack, sente-se ali e seja um bom menino, senão já viu. Depois de dar mais um beijo apaixonado em Mary, ele deixou o set que haviam construído na praia naquela manhã. Foram necessários alguns minutos para que suas sinapses voltassem a acontecer apropriadamente de novo. Estou pronta quando você estiver, disse a Georgina. Mas, em vez de voltar ao trabalho, a amiga colocou a mão no braço dela e disse: estou feliz por você, Mary. Mary ainda sentiu o beijo de Jack formigando em seus lábios e seu olhar apaixonado por ela quando disse à amiga: também estou, mais feliz do que jamais pensei que poderia estar. Setembro. Você já pensou no que teria acontecido se não tivéssemos nos encontrado em dezembro passado? Eles faziam um passeio de fim de noite pelas trilhas das charnecas perto da casa deles. Jack adorava as surpresas que eles faziam um ao outro e os muitos outros momentos excitantes, mas eram aqueles momentos rotineiros que ele mais amava. Jack e Mary estavam de mão dadas e o sol ainda estava bem alto no céu noturno de verão quando ele respondeu: não, nunca pensei nisso. Mary virou-se para ele, obviamente surpresa. Você nunca pensou? Ele sorriu para a esposa, pensando como era surpreendente o fato de que ela ficava mais bonita a cada dia. Várias amigas dela haviam comentado isso nos últimos 9 meses. Tinha lhe dado um brilho ainda mais forte do que ela já possuía. Nós fomos feitos um para o outro. E se tivéssemos nos encontrado no Natal passado ou daqui a 10 anos, eu ainda teria amado você. Verdadeiramente, ele acrescentou ao apertá-la em seus braços. A única coisa que me pergunto é quanto tempo levará para chegarmos em casa para eu levar você para a cama. Você sabia que eu era a garota mais rápida do meu time de corrida? Ela lhe deu um beijo rápido antes de sair correndo na direção da casa deles. Jack foi atrás, rindo, amando-a ainda mais durante o percurso. Outubro. Mary e Jack estavam no topo da montanha em Napa Valley olhando para as vinícolas. A época em que as uvas eram esmagadas estava começando e o ar estava perfumado com aroma. Quando eu era criança na Itália, os donos das vinícolas nos deixavam esmagar as uvas com nossos pés nos barris e depois serviam o suco em copos para tomarmos. Ela riu ao olhar para os pés e acrescentou: infelizmente não tenho certeza de quantos pensavam em lavar os pés antes de entrar nos barris. Jack adorava ouvi-la falar da infância. Rossiano ficava no coração da região vinícola de Abruzzo, na Itália. Então, quando um amigo seu, proprietário de uma vinícola em Napa, sugeriu que eles passassem ali o fim de semana para fazer parte das celebrações do esmagamento das uvas, Jack sabia que Mary iria adorar. O que você acha de deixar tudo para lá e abrir uma vinícola, Sullivan? Talvez um dia, ela disse ao descerem a montanha em direção aos galpões da vinícola, mas no momento sou mais a favor da nossa vida da forma como ela é. Davi, o amigo de Jack, acenou para que entrassem em um celeiro de paredes de pedra. Estão a fim de esmagar umas uvas? Ele apontou para um barril cheio. Se estão, entrem.
Jack sorriu para Mary. Que tal você me ensinar como se faz? Ela estava muito emocionada com o plano ao chutar os sapatos para longe, depois de tirarem as meias e de erguer a barra da calça, e os dois rapidamente lavarem os pés. Entraram no barril, rindo das uvas esmagadas sob seus pés. Rapidamente ficaram cobertos de suco, não só os pés, mas as pernas e as roupas também. Ele jamais se cansaria do som da risada dela, nem do gosto de seu beijo. E mais tarde, quando eles se sentaram sob o céu noturno e beberam o suco que fizeram juntos, seguido de um dos excelentes vinhos do amigo de Jack, ele fez um pedido às estrelas. Seu desejo era que os filhos que ele e Mary tivessem um dia também encontrassem um amor profundo e verdadeiro como o dos pais. Novembro. Os Sullivans concordaram em se reunir na casa de Mary e Jack para o Dia de Ação de Graças. Max e Cláudia chegaram primeiro com Ian e Adam, e Mary ficou surpresa ao ver como os garotos haviam crescido. Ian imediatamente correu para brincar no quintal e Mary pegou Adam no colo e ele se acomodou com alegria enquanto Jack servia drinks ao irmão e à cunhada. Mary apoiou o bebê no quadril para atender a porta e encontrar Ethan na soleira. Oi, linda, ele disse, com seu jeito galanteador. Você vai bem com o garoto. Quando você e Jack vão começar a produzir? Mary começou a rir ao cumprimentá-lo com um beijo. Você parece a minha mãe. Por isso, ela se apaixonou por você quando conheceu o nosso casamento. Todas aquelas italianas lindas, ele disse com um olhar cheio de desejo. Preciso voltar logo para Rossiano. Me avise quando parar de flertar com a minha esposa, Jack falou para Ethan, e então eu te sirvo uma bebida. Mary estava prestes a fechar a porta quando uma limusine preta brilhante estacionou. Finalmente ela iria conhecer William Sullivan. Toda vez que ela e Jack faziam planos para vê-los, suas viagens para São Francisco eram realocadas para outras cidades no último segundo. Mary entendia, pois suas escalas de viagens já haviam sido bem agitadas em um dia. Quando ele saiu do veículo, ela percebeu que ele era tão bonito quanto seus irmãos, mas diferentemente de Jack, Max e Ethan, ela não conseguia interpretar a expressão de William. Ela sabia que ele era artista e era muito talentoso, mas até mesmo Jack achava seu irmão um pouco misterioso. Você deve ser a Mary. Ela estendeu a mão. É maravilhoso finalmente conhecê-lo. Seu olhar ficou mais suave quando ele passou a mão no cabelo macio de Adam, e Mary finalmente viu ali mais do que uma semelhança física entre William e seus 3 irmãos. Howie, Larry e Lila chegarão um pouco depois e ajudarão a encher a casa de risos e amor. E quando todos se sentaram logo em seguida diante de uma enorme quantidade de comida servida à mesa, Mary desejou que seus pais e os de Jack pudessem estar com eles também. Sem dúvida que ele era o melhor dia de ação de graças que já tiveram. Mary tinha tanto a agradecer, o amor de Jack, a relação com os pais estava melhor do que nunca, fazer parte da família Sullivan, sua carreira de sucesso, e talvez, se suas suspeitas estivessem certas, ela e Jack logo teriam ainda mais para agradecer. Dezembro. Feliz aniversário de casamento, anjo. Jack e os irmãos haviam terminado de construir o chalé no Lago Tahoe algumas semanas antes, e naquela noite Mary e Jack estavam deitados, entrelaçados, um no outro no tapete macio na frente da nova lareira feita de pedras. Mary sentiu-se tão quente e segura com a cabeça aninhada no peito de Jack, ouvindo o coração dele bater firme e forte. Normalmente ela teria ficado bem ali, mas ela tinha uma surpresa para Jack e não podia esperar mais nem um minuto para dar a ele. Quando ela se levantou, o olhar quente dele a seguiu enquanto ela caminhou até as malas que deixaram na frente da porta de entrada e voltou para ajoelhar-se na frente dele. Ela segurou um pequeno pacote, mas em vez de abri-lo, passou a mão no rosto dele. Eu te amo. Também te amo. Um pouco depois, ele pegou o pacote verde e vermelho e tirou o lindo enfeite que estava dentro dele. Era uma árvore de Natal feita de argila, com os nomes de Mary e Jack entalhados no topo. No final de cada galho da árvore, em miniatura, havia espaço para acrescentar outros nomes.
Se nosso primeiro filho for um menino, eu gostaria de chamá-lo de Marcos, em homenagem ao meu pai. E se for uma menina, Jack a interrompeu antes que ela pudesse terminar de falar. Você está grávida? Vamos ter um bebê, Jack. Pensei que o último Natal tivesse sido o melhor da minha vida, ele disse com reverência ao trazê-la para perto de si, colocando a mão em sua barriga. Mas você sempre faz o dia seguinte ser melhor do que o anterior. Juntos, eles penduraram o novo enfeite na árvore ao lado do anjo que ele havia dado a ela um ano antes, em seu primeiro Natal juntos. Um ano antes, tanto Mary quanto Jack estavam procurando um milagre de Natal, mas eles deram um ao outro muito mais do que qualquer um deles poderia ter sonhado. Veja, ele disse apontando para o teto, visco. E quando Mary e Jack Sullivan se beijaram sob o ramo de visco, os dois sabiam que muitos milagres estavam por vir. Nos dias atuais, olhando para baixo com lágrimas nos olhos, Mary viu os 2 enfeites de Natal em seu colo, que eram mais preciosos para ela do que qualquer um que possuía. Desde aquele primeiro Natal Sullivan e por todos os Natais Sullivan que seguiram, aqueles 2 enfeites representaram o amor profundo e verdadeiro entre ela e Jack. Ela se sentia incrivelmente abençoada pela vida excitante que teve, pelos filhos que fizeram de cada um de seus dias um prazer, e acima de tudo por amar e ser amada por Jack Sullivan. O som de vozes alegres vindo da entrada trouxe Mary de volta às suas lembranças. Limpando os olhos úmidos com as pontas dos dedos, ela se levantou e cuidadosamente colocou os 2 enfeites na árvore. Olhando para cima, ela sussurrou: "Eu te amo, Jack." Quando abriu a porta, a família estava lá, na neve que caía, sorrindo para ela. Marcos e Nicola estavam na soleira com Chase e Chloe. Gabe, Megan e Summer vinham se aproximando, cheios de presentes embrulhados. Feliz Natal! Eles todos disseram a beijar e abraçar Mary e então começaram a encher o chalé. Chegava o momento de mais um Natal Sullivan começar. Fim.